Boa noite, Fernanda. Boa noite, Laura. Em alguns minutinhos nós iremos começar. Como a Laura mesmo sabe aqui, nós somos pontuais. Então, um minutinho, nós daremos início a mais essa aula. E hoje nós iremos trabalhar a preparação em si. As estratégias voltadas para a preparação pré e pós-edital. Afinal, logo mais, já estão saindo muitos editais. Alguns programas já estão avisando da saída dos editais. Então, julho, final de julho, iniciando o mês de agosto, podem se preparar. Quem deseja um mestrado é o momento, tá? Porque se perder, agora a inscrição realmente só no próximo ano. E alguns programas, eles abrem uma única vez. Então, você vai ter que esperar, às vezes, um ano para poder se candidatar novamente. Mas com a preparação correta, você consegue se candidatar a um edital ainda esse ano e com certeza ser aprovado. Mas isso com estratégia. Então, estamos aqui, 8 horas, como combinado. Pega papel e caneta e para poder anotar essas estratégias, que são justamente estratégias que eu já aplico há muito tempo. E que parte justamente do que nós trabalhamos ontem sobre o entendimento do edital. Que quando você entende um edital, você entende ali quais são as etapas, você também reconhece que é necessária uma preparação, tá? Não existe isso de que a pessoa passou no mestrado é sorte. Não é sorte, é preparação, é estratégia. E às vezes o que fez ela ser aprovada em um mestrado são as estratégias que ela utiliza. Então, a nossa proposta é trabalhar as estratégias pré e pós-edital. Então, já pensando nisso, nos editais que irão sair. Então, Lene, meu edital vai sair em outubro. O que eu posso fazer agora? Tudo se inicia pela escolha do programa, tá? Lene, eu já escolhi o meu programa, ok? Mas você já estudou o seu programa? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. Então, se você ainda... Vamos partir do princípio. Ainda não escolhi o meu programa. Mas estou disposta a mudar para outro estado, se necessário, para poder fazer um mestrado, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, você pode entrar... Vamos trabalhando a etapa pré-edital. Você entra na plataforma Sucupira. Tá? No meu perfil tem um vídeo que mostra como que você encontra os editais, você encontra os programas de pós-graduação. Então você vai, depois terminou a live, você vai no meu perfil e procura esse vídeo que mostra como você vai encontrar esse programa. Encontrou o programa, você vai se familiarizar com o programa, porque acontece que muitas pessoas têm dificuldades em encontrar o edital. Então, quanto antes você se familiarizar com a estrutura do seu programa, já que você escolheu, conhecer os projetos, até mesmo acompanhar as bancas, as sessões são públicas, então você pode estar acompanhando as defesas de dissertação, as sessões de qualificação, mas para isso você precisa estar acompanhando, tá? Então, a sua preparação, ela começa muito antes do lançamento de um edital, tá bom? Nesse caso específico. Então, você também precisa reconhecer o seu interesse. O que eu quero trabalhar? Eu sempre defendo que você não pode ir para um programa simplesmente porque quer fazer um mestrado. Porque você precisa ter clareza sobre o que você quer. E 2 anos, às vezes, parece um período curto, mas é um período longo. E o que vai sustentar você na sua caminhada acadêmica é você estar interessado, você ter aptidão para aquela área, você ter aptidão para aquele programa. Então, uma regra, eu vou sempre defender, não faça um mestrado a qualquer custo, não entre em qualquer programa simplesmente para estar em um mestrado. Então, busque dentro desse programa se ele se alinha aos seus interesses. Então, é isso realmente que eu quero? Definido isso, tomada a decisão, você vai então buscar os editais anteriores, vai conhecer a estrutura desse edital, o que ele fornece, quais são os requisitos
se você preencha esses requisitos. Quais são as etapas? Dependendo das etapas, é possível que você já inicie o estudo para uma prova teórica, você já pode iniciar a construção do seu projeto de pesquisa, você já pode ir trabalhando as limitações, as lacunas do seu currículo Lattes. Puxa, meu edital vai abrir em outubro, meu currículo nem atualizado está. Então é hora de atualizar o seu currículo, fazer um levantamento do que você pode obter até que se abra a inscrição e verificar de que forma você pode estar melhorando. Então, levantou as áreas de interesse, você se identificou, tomou a decisão, fez o levantamento dos editais, conheceu as etapas do processo seletivo, então você já inicia a sua preparação. Eu vou trabalhar aqui falando das etapas mais comuns. Quais são? Desde a inscrição. Então, nós temos a inscrição, nós temos a construção de um projeto, nós temos a prova, a arguição, dependendo, às vezes eles pedem como requisito as declarações de proficiência. Então, quando você já conhece essas etapas, você pode já providenciar, você pode antecipar. Eu sempre trabalho dessa forma, né? Tanto que no primeiro encontro da mentoria eu já coloco isso, olha. Primeira etapa, já organiza. O que está pedindo aqui nesse edital de documentação? Esses são os documentos pessoais? Então, já separa, coloca na sua pastinha do mestrado. O que estiver escaneado, você veja como está a legibilidade, se realmente esse scanner está bom, para que você já separe isso. Aí você pode pensar, nossa, isso é uma coisa tão pequena, eu vou deixar mesmo para fazer só quando abrir o edital. O que você puder fazer para otimizar toda essa etapa de preparação, você está ganhando tempo, porque você vai ganhar tempo em se preparar em outras coisas mais complexas, como, por exemplo, a elaboração do projeto de pesquisa. Então, você conhece os requisitos, pronto, eu me encaixo. Ainda estou na graduação, mas eu irei conseguir ter a declaração até que se abra o edital. E outro ponto é que você pode também estar participando do programa de pós-graduação. Os programas, como eu já falei, as sessões são públicas, eles realizam eventos, aulas abertas, e depois da pandemia, com os eventos online, então fica ainda melhor para você participar. Então acompanhe a página do seu programa, otimize, comece até a otimizar o seu Instagram, siga o perfil do seu programa, veja se ele tem um perfil no Instagram. A maioria das universidades hoje tem, mas já siga a instituição que você pretende se candidatar. Siga o perfil. Hoje, como que eu sei dos editais? Ok, eu vou estar acompanhando a página, mas vocês até podem ver pelo meu perfil quais são as páginas que eu sigo. Eu sigo páginas institucionais. Então, por isso, eu sei, às vezes, em primeira mão, quando o edital sai, ou quando o edital vai sair, ou se o edital já saiu. E, às vezes, você perde pontos, você perde na sua preparação, porque você não sabe nada disso. E, às vezes, está ali, essa informação na palma das suas mãos, quando você segue o perfil da instituição, do programa. A maioria dos programas hoje, eles possuem perfil no Instagram. Então, prepare-se também nesse sentido acadêmico. Então, participe de eventos científicos, melhore o seu currículo, familiarize-se com o programa, tire as suas dúvidas, então, do edital anterior, tudo aquilo que você pode otimizar, já trabalhe em cima disso. Outro ponto é que, às vezes, alguns programas, eles pedem que você tenha cartas de recomendação, ou ainda que você já tenha um orientador. Então, você já precisa, se você realmente quer quer se candidatar a determinado edital, você precisa buscar buscar já essa orientação preliminar, já preparar as suas cartas de recomendação. E às vezes isso requer o preparo no sentido da escrita. Se você precisa, ao se candidatar a um edital, ter uma carta de recomendação, que foi como aconteceu comigo quando eu fui prestar o processo seletivo para mestrado. Exigia 2 cartas de recomendação, então você já precisa escolher, pensar qual o professor, qual o orientador que pode lhe dar essa carta e como você irá conseguir essa carta. Quanto a essa documentação, você precisa ver o que pede. Alguns editais pedem nota de exposição de motivos. Por que você deseja entrar nesse mestrado?
Então, você precisa ter claro essas informações, você precisa ter resposta a essas perguntas, para que você já consiga construir e materializar na escrita, na preparação dessa documentação. Outro ponto é que, às vezes, o processo seletivo ele requer um preparo também psicológico. E quanto antes você inicia uma preparação, mais você consegue se preparar psicologicamente. Por quê? Porque você estará ali avançando na sua preparação. E você, dessa forma, a longo prazo, você não irá se sobrecarregar. Então, se há um projeto de pesquisa, você já precisa ir buscar e definir um tema, analisar o currículo dos orientadores, quais são as áreas de interesse do programa. Alguns editais, inclusive, eles trazem a relação de projetos, que foi o que aconteceu com uma aluna minha. Eles traziam os projetos. Olha, esses são os projetos do programa. Então, o seu projeto ele precisa estar vinculado a esses projetos. Ótimo, né? Mas alguns editais, eles não irão trazer isso. Eles trazem ali quais são as linhas de pesquisa e pronto. Então, você precisa buscar essas informações adicionais e trabalhar dentro disso na construção do seu projeto de pesquisa. Outro ponto é que, se você analisa os editais anteriores, você tem mais ou menos a ideia de quando irá sair o edital do próximo ano. Então, você também precisa se organizar quanto aos prazos. Por quê? A vida acontecendo, sempre acontecerão imprevistos. Mas dependendo se você já está esperando por esse edital, você pode avançar em algumas etapas de preparação. E uma delas é até mesmo quando há arguição. Se você já está avançando na construção do seu projeto de pesquisa, então você já pode também começar a se preparar para a entrevista. Como? Elaborando questões sobre a sua pesquisa e até mesmo alinhando e buscando as suas limitações, reconhecendo as suas limitações para que você possa trabalhar em cima delas. Puxa, muitas pessoas, elas não se candidatam ao processo seletivo porque elas não conseguem apresentar o projeto de pesquisa. Então, isso é uma barreira muito grande que vai muitas vezes impedir você de adentrar ao mestrado. Então, se você tem essa dificuldade, não, Lene, eu não consigo, eu não vou apresentar, eu não consigo apresentar. E realmente algumas pessoas é algo tão grave que isso trava elas e impede elas de até mesmo fazer qualquer processo seletivo que envolva a arguição. Mas hoje, inclusive, uma das minhas alunas, a arguição dela, a entrevista foi online. Então, já foi algo positivo. Principalmente, às vezes, mudanças de estado. E considerando essa questão da localização. Porque cada vez pessoas de outros estados estão fazendo processos seletivos em outras instituições, fora da sua região. Então, o online, essas arguições online favorecem isso. Então, você precisa reconhecer qual é a minha maior dificuldade. Não, eu não tenho problema com o projeto, mas eu não consigo apresentar. Ou é o oposto, não. Minha dificuldade já é a prova. Quando eu penso na prova, eu travo. Eu já penso, eu não vou conseguir. Então, já busque provas anteriores, busque provas do programa, busque o que aconteceu. Algumas vezes, muitos editais, ali, se você for ver no histórico, nas seleções anteriores, não há as provas anteriores. Então, é o caso de você contactar pessoas. Por isso que é interessante você ter uma rede de contatos. Você contactar o próprio programa. Tentar obter as provas anteriores. Mas caso você não tenha, você precisa buscar outros meios de estar se preparando, de buscar as fontes e trabalhar em cima disso. Porque o que acontece? Algumas provas de mestrado, por exemplo, aqui na UFC, a prova de mestrado, ela é objetiva. A doutorado é dissertativa argumentativa. Então, é uma prova objetiva, já facilita. Também o da UES é uma prova objetiva. Mas tem todo o material bibliográfico que você precisa já até buscar, porque às vezes é difícil de conseguir algumas obras. Teve o caso de uma aluna minha que ela precisou comprar o acesso em dólar para ter acesso por 24 horas. Então, é alguém realmente disposto a dizer assim, não, eu preciso dessa referência. Então, se eu vou ter que pagar em dólar, eu vou comprar esse acesso por 24 horas, então teve que traduzir para poder estudar para a prova. Então, tem N situações. Um outro ponto
a gente precisa reconhecer o quê? Nós saímos da graduação, na maioria das vezes, muito inseguros sobre todos os aspectos, quanto a currículo, quanto à escrita. Então, você precisa, se você está escrevendo um projeto de pesquisa, você precisa ter opiniões externas. Você não pode confiar somente na sua escrita. E desconfie se você mandar o seu trabalho para alguém. Não, Lene, mas eu tenho uma amiga, ela vai revisar para mim. Se essa sua amiga, ela mandar esse trabalho para você e disser que está perfeito, desconfie e busque outras referências. Busque outras fontes de consulta, de revisão para o seu projeto de pesquisa. Porque um projeto, a escrita por si só é um processo inacabado. Nada está bom o suficiente. Então, toda e qualquer vez que você for revisar um trabalho ou você pedir para alguém, sempre haverá algo a ser corrigido. Sempre haverá uma contribuição a ser realizada. E principalmente quando se trata de um projeto de pesquisa para mestrado, porque a construção de um projeto de pesquisa para mestrado ela é diferente da construção de um projeto de pesquisa para um TCC. É bom, interessante a gente trazer essa separação. Se você tem um TCC, Lene, eu tirei 10 no meu projeto de pesquisa do TCC, então eu vou fazer o meu projeto, não vou mandar para ninguém e pronto, vou me candidatar. Ok, é uma opção, mas é interessante que você busque, peça para os seus orientadores ou até revisões externas, consultorias, como as consultorias, as mentorias, né, que é aquilo que o meu Instagram trabalha, que é as mentorias, as consultorias, nesse sentido de ter uma avaliação externa que realmente irá pontuar elementos a serem melhorados no seu projeto de pesquisa e trazer essa separação. Já separe isso, um projeto de TCC ele é completamente diferente de um projeto de seleção para mestrado. Então, preciso se atentar a esses pontos. Se você já conseguiu se identificar, se encontrar em um programa e está determinado. Aqui alguém colocou aqui nos comentários, eu quero de saúde coletiva. Então, perfeito. Aí, aqui, pelo menos aqui no Ceará, tem na UES, tem na UFC, tem na Unifor. Então, qual é a instituição que você deseja? Então, você sabe onde está a página do programa? Se for da UFC, da UES, todos eles têm perfis institucionais. Então, já estar acompanhando para, no momento que abrir as inscrições oficiais, você não perder tempo quanto à inscrição e a candidatura em si, mas já começar agora essa preparação. Aí temos o segundo momento. Lene, meu edital saiu e agora eu não consegui fazer nada, mas o meu edital abriu. O que eu faço agora? Primeiro, respira, não se desespera e confia. Confia na preparação, na sua preparação e busque, né, uma orientação externa. Por quê? Alguém que abriu o edital, quer se candidatar, ela precisa de uma orientação externa, principalmente por conta do prazo, às vezes, ser curto, tá? Então, se abriu o edital, primeira coisa, parei, é esse aqui, eu quero de saúde coletiva da UFC. Vou aqui falar do meu programa, que vai abrir em agosto, já até avisou que breve o edital irá sair. Então, pegue o edital, olha, hoje à noite eu vou ler o edital, eu vou entender o edital, eu vou ver tudo aquilo que eu preciso para me candidatar e ser aprovado. Porque está lá, tá? Está tudo ali no edital. Mas você tem que entender que há informações que você precisa ir buscar, mas ele lhe conduzirá a buscar essas informações. Então, você vai ler atentamente esse edital, já veja tudo o que é preciso você providenciar, quais são as documentações que você precisa preparar, qual é a bibliografia, e às vezes você recorrer a uma biblioteca, ou às vezes algumas obras nós temos disponível em PDF, em formato virtual, mas talvez seja o caso de você ter que buscar as referências, obter aquela bibliografia. A gente tem que ter claro em mente, o processo seletivo, ele é um processo complexo. E como eu falei ontem e tenho falado
É um processo, justamente, o processo seletivo, ele está lapidando o candidato que ele deseja. Ele está lapidando o candidato que ele almeja que ingresse naquele programa de pós-graduação. E tudo começa, se o edital abriu, você já tem definido, eu quero esse. Vá para o edital, veja se você preenche esses requisitos, tá? Veja se você, ok, Lene, eu já preencho os requisitos, minha documentação está na mão, eu preciso fazer o projeto de pesquisa. Então, veja lá a estrutura, o edital da UFC, tanto da UFC quanto da UES, eu tô falando aqui nesses casos específicos, que alguém colocou aqui, né? Colocou no comentário que quer fazer de saúde coletiva. Então, esses editais, eles são extensos. Quanto mais extenso o edital, melhor. Por quê? Porque ele traz informações mais claras, porque alguns editais, ele traz o quê? 9 páginas, então vá buscar. Então, esses editais, eles trazem bem claro o que eles querem e você precisa seguir rigidamente aquele edital. Então, pega a estrutura tal e qual está lá e leve, utilize os mesmos termos, busque palavras-chave dentro desse edital que te leve o quê? A informações extras e que te leve aonde? A uma preparação direcionada, porque o edital é o guia e você precisa ter em mente isso. Obedeça ao edital. Não queira teimar com o edital, porque vai chegar um momento. Então, Lene, eu perdi meio ponto no currículo, mas aqui eles estão dizendo isso, então é a hora da gente ir atrás desse meio ponto, não deixar nada passar. Mas você precisa ter consciência de que tudo que foi pedido, você atendeu, para que depois você possa ir atrás de um recurso, tá? Então, lê o edital. Ok, Lene, já entendi o edital, já preparei toda a minha documentação, já emiti as declarações, atualizar o seu currículo, tá? Então, muitas pessoas deixam para atualizar o currículo quando já saiu o edital. E alguns editais, eles pedem, inclusive, que tenham tempo. Por exemplo, 3 meses. E as publicações que eles irá pontuar são publicações dos últimos 5 anos. O mais comum que é pedido no edital são publicações dos últimos 5 anos. Então, veja se o seu currículo não foi atualizado há 2 anos. E se as suas atualizações ali estão também desse período. Para que você atualize o seu currículo. E também alinhar também quanto aos interesses do programa. Se você vai prestar um processo seletivo para o programa de pós-graduação em saúde coletiva, coloque lá no seu currículo os seus interesses, alinhando com o quê? Com a sua linha de pesquisa. Então, você vai se candidatar à linha de pesquisa de saúde da criança. Coloque no seu currículo que você tem interesse nessa área de saúde da criança. Faça um curso lá na SUS, na área de saúde da criança. Veja como cria essa relação, cria essa linha de pensamento, vai formando o perfil de um candidato para aquela linha. Logo porque as vagas, elas são distribuídas de que forma? A maioria das vezes se distribuem por linha de pesquisa. Então, você tem a linha de pesquisa de epidemiologia das doenças transmissíveis. Você vai se concorrer apenas para aquela linha. Então, você precisa se preparar em todos os aspectos para isso, para se adequar ao perfil esperado de um candidato a esse programa. Preparar-se para testes e provas. Um programa, eu vou até trazer alguns itens que já trabalhamos. Ele trabalha a construção do candidato. Como eu coloco, eles não querem candidatos prontos, mas o próprio processo seletivo, ele é um processo de lapidação de um candidato. Tanto que os editais, o que eles trabalham? Eles trabalham a escrita, a comunicação e a argumentação. Há um tripé. E o que isso reflete? Reflete naquele profissional que ele irá formar. Porque o intuito de um programa de pós-graduação é esse, é qualificar profissionais, qualificar pesquisadores. Porque depois do mestrado eles irão sair para onde? Para o mercado de trabalho, seja a docência ou seja outras áreas. Porque a gente também tem essa separação do mestrado acadêmico para o mestrado profissional. Outro ponto que nós não podemos negligenciar é a preparação para as provas. Os olhos brilham para onde? Somente para quem? Para o projeto de pesquisa. Se um edital ele possui projeto de pesquisa, porque há editais que não tem. Algumas áreas de exatas, como um aluno que eu atendi, que não tinha projeto de pesquisa. Era currículo
e uma carta, uma nota de exposição de motivos. Não tinha um projeto de pesquisa. Mas quando há um projeto de pesquisa, os olhos brilham somente para o projeto de pesquisa. Tudo bem, mas você precisa ver o que mais é pedido, porque a sua aprovação ela não é construída em uma única etapa, é uma sucessão de etapas. Então, é o projeto de pesquisa, é o currículo, ainda que o currículo seja uma etapa classificatória, é a arguição, é a prova. E, particularmente, para mim, o que mais me preocupa em um edital quando eu vejo? É a prova. Porque a prova, a maioria das vezes, as bibliografias são extensas, são livros, e que você precisa ter estratégia para estudar essa bibliografia, porque não é o pensamento. Lene, no meu edital tem um livro, o livro de Paulo Freire, que eles colocam muito de usar na área da educação, Paulo Freire. Eu já estudei, sei decorado, sei todos os conceitos, mas não é essa a estratégia. Não é você aprender todos os conceitos, você decorar todo o conteúdo. Você precisa ter a capacidade de relacionar os conceitos com as áreas de concentração do programa, com as linhas de pesquisa do programa. Você precisa ter essa capacidade, então você não pode negligenciar nenhuma etapa. Não negligencie isso, logo porque um ponto também que eu citei ontem. Se você entra em um programa de mestrado, você tem um interesse de ingressar no mestrado e ser bolsista, você também precisa pensar na sua colocação dentro desse programa. Ontem nós tivemos uma grande novidade, que foi a abertura, a flexibilização das normas para obtenção de bolsas. Então, hoje, com essa nova norma da CAPES, você vai poder trabalhar e também ter bolsa. Então, olha só. E outro ponto, que com isso ficarão cada vez mais concorridos as seleções de pós-graduação, ficarão cada vez mais concorridas as seleções de mestrado, porque o que impedia muitas vezes as pessoas de entrarem em um programa era o quê? Porque o trabalho. Mas se é possível de você conciliar o seu trabalho, mas entrar em um programa e ser bolsista, e entendendo que há uma flexibilidade, que você vai entrar e não vai cursar disciplinas de fevereiro a abril, de fevereiro a junho, não é dessa forma que há uma flexibilidade, então a concorrência ela vai entrar ainda mais. E se você deseja entrar em um programa de mestrado e quer ser bolsista, a sua preparação ela tem que superar a dos outros candidatos. Tem que ser melhor ainda. Para quê? Para que você fique nas primeiras colocações. Porque as bolsas, elas são distribuídas por ordem de colocação. Se a Eliane ficou em primeiro lugar, quem vai receber bolsa primeiro? É a Eliane. Quanto às bolsas, porque há vários tipos de bolsas, não vou adentrar quanto a isso, mas depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar no privado. Mas há vários tipos de bolsas, por exemplo, tem a da CAPES, mas tem a do Estado, tem a própria instituição que dá bolsa. E se você quer ter uma delas, quanto melhor a sua colocação, então mais rápido você consegue ter acesso à bolsa, porque há uma distribuição quanto a isso. Então, se você pensa, eu quero entrar no mestrado e vou ser bolsista, eu vou dedicar a mais, já que pode fazer essa conciliação, você precisa pensar nisso. Não negligenciar nenhuma etapa. Então, você precisa montar um cronograma, você precisa materializar essas datas em um papel ou no computador. Você não pode negligenciar prazos e se comprometer. Eu vou estudar a bibliografia e vou buscar meios de otimizar. Vou buscar aprender as estratégias, as melhores estratégias para conseguir responder ao que é pedido. Porque também a gente não pode pensar. O processo seletivo, vocês pensem no seguinte, o pensamento é o seguinte, é uma lapidação. É a lapidação de um candidato. Escrita, comunicação, argumentação. Então, a sua preparação tem que se voltar para isso e vai nortear todo o processo seletivo. E se você não trabalha esses 3 pontos, em algum momento vai lhe prejudicar. Tanto que eu gosto muito de comparar editais. E sempre quando eu recebo um novo aluno, o que eu faço? Nós vemos, né, se a preparação é pré-edital, nós vemos o edital anterior. Mas eu busco o histórico desses editais. Eu busco comparar. E às vezes isso serve para tranquilizar as pessoas.
Porque muitas vezes as pessoas vão para o mestrado, nossa, eu tô com medo do currículo, eu não vou passar na etapa do currículo. Primeiro, é uma etapa eliminatória ou classificatória? Classificatória, ok. Aí eu peguei, foi o caso de uma aluna minha, eu peguei o resultado. Olha só, veja que esse candidato aqui, ele obteve 2 pontos no currículo. O que era? Uma especialização e um curso de 40 horas, às vezes, que tem gratuitamente. Então, você precisa escolha as suas preocupações. Se o currículo, ele é uma etapa classificatória, não há uma pontuação mínima, porque alguns eles colocam a pontuação mínima de 6, por exemplo. Eu vejo muito 6, 7. Então, se não há essa necessidade, então você não vai se preocupar quanto a isso, mas você vai buscar equilibrar essa sua limitação. Ou seja, o meu currículo, eu não tenho tantos artigos publicados, ou seja, nunca nem publiquei um artigo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou estudar para essa prova teórica, eu vou fazer um excelente projeto de pesquisa, porque vai equilibrar, tá? Então você tem que também reconhecer as suas limitações e trabalhar para compensá-las, para que isso não lhe prejudique. E você pegue e compare resultados anteriores, porque isso também tranquiliza a gente. Uma das formas de nós trabalharmos a nossa ansiedade é o conhecimento. Se você conhece o programa, sabe como é que funciona, sabe como é a disposição das disciplinas, você sabe que permite que você, agora, ainda mais que você vai poder trabalhar e ainda ter uma bolsa, hoje a bolsa de mestrado é mais de R$2.000. Então, o mestrado hoje é realmente um investimento, tanto no aspecto de qualificação quanto aspectos financeiros, porque você vai tanto receber ao longo do mestrado, quanto quando você terminar, porque vai abrir portas para todos os aspectos, seja para um processo seletivo, porque hoje um dos títulos que é pontuado é o mestrado. Então, é especialização, mestrado, doutorado. E se você tem esse título, você pode concorrer para várias seleções e você vai se destacar. Porque o mestrado ainda é algo que poucas pessoas têm. E quando você tem, você consegue se diferenciar, você consegue ir a mais. Você consegue se colocar em posições superiores. E eu posso até mostrar isso, eu já trouxe algumas vezes. Busque isso em processos seletivos, faça essa comparação, busque o histórico do seu programa, tente, isso vai tranquilizar, o conhecimento tranquiliza, o conhecimento diminui a ansiedade. E o próprio processo seletivo é algo que ele trabalha, a parte psicológica. Então, pense quanto a isso. Preparação. Vou reforçar, não negligencie nenhuma etapa, todo ponto é importante. Se precisar entrar com recurso, entre, mas saiba fazer um recurso. Não é confrontando a banca, mas você tem que pegar pontos específicos daquele edital. Porque um ponto, às vezes 1/10, ele vai influenciar o que na sua colocação. Por exemplo, no programa da UFC de saúde coletiva, como alguém que falou que tinha interesse em saúde coletiva, eu vou falar do meu programa. A linha de pesquisa. Se uma linha de pesquisa ela tem 2 vagas, você só concorrerá aquelas 2 vagas, tá? Então, se você, por meio ponto, você não consegue atingir a nota mínima, você não vai entrar no programa. Então, por isso que eu trabalho que todo ponto é importante, porque ele vai influenciar na sua colocação e muitas vezes a sua classificação, que vai diferenciar um aprovado classificado do aprovado não classificado. Ou seja, nossa, eu tirei 8, mas eu não consegui entrar dentro das vagas por conta de 0,2, tá? Então, a gente precisa se atentar quanto a esses pontos. E é justamente todos esses detalhes, essas estratégias que eu trabalho na minha mentoria. Que hoje à noite, exatamente às 9 horas, será a abertura oficial. Então, vocês podem ver aqui, e até mesmo acompanhando, que nós temos toda uma preparação, que ela trabalha a especificidade de cada edital. Não tente igualar os editais, mas busque aquela singularidade. O que esse edital difere desse? O que esse pontua? O que esse não pontua? Porque isso também vai influenciar na sua decisão sobre um programa. E às vezes também ter sensibilidade quanto a mudar de um programa. Então, justamente cada uma dessas etapas, cada um desses pontos, cada uma dessas estratégias que eu aplico, né, e que eu ensino os meus mentorandos para que eles possam fazer as melhores escolhas e se preparar da melhor forma.
atendendo aquilo que é pedido, se adequando ao perfil procurado por um programa de pós-graduação. Então, hoje abrirá o quê? A mentoria em grupo. A mentoria em grupo, o que é em grupo? São os encontros. Porque todo o acompanhamento, ele é individual. E parte o quê? E como será esse acompanhamento individual? Eu e você. Ou seja, teremos as sessões que serão em grupo, que é somente 10 pessoas, tá? E aí, nós trabalharemos cada um dos pontos dos editais, que inicia onde? Na escolha do seu programa de pós-graduação. Se você ainda não tem, você só tem o sonho, eu quero entrar no mestrado. Então, a gente vai lapidar esse sonho para tornar possível. Com o quê? Com uma estratégia, tá? Porque a aprovação no mestrado é estratégia, tá? E isso se aplica a todas as etapas. Então, nossa, ele passou, eu não passei, mas eu estudei tudo, sei todos os conceitos. Só que não é dessa forma, tá? É uma estratégia, são métodos. E esforço sem método não tem validade. É justamente isso que a gente trabalha. Então, dentro da mentoria, você vai ter um suporte, o suporte individualizado. A Fernanda manda mensagem: Lene, o meu projeto de pesquisa, eu vou revisar, eu vou corrigir, eu vou orientar sobre a construção de todas as etapas, que se inicia desde a escolha de um tema. Como escolher o tema de um projeto de pesquisa para mestrado? Como melhorar o seu currículo? Lene, a Hortência: Lene, eu não tenho um artigo publicado. Como é que eu posso melhorar para poder entrar no mestrado? A gente também vai falar sobre isso. Então, algumas vezes as pessoas me mandam perguntas, olho, para que eu possa te dizer. Algumas pessoas me mandam perguntas: Lene, eu só quero saber se meu projeto ele tá atendendo ao edital. Não é dessa forma. Tudo parte de um estudo preliminar eu vou ter que conhecer o seu programa. Tudo começa pelo estudo do seu programa, para que eu então possa pegar o seu projeto de pesquisa e dizer, ele se adequa, ele vai conseguir atender ao que é pedido. E a maioria das vezes o erro está justamente nisso. Ou ainda, como que eu organizo os meus estudos para a prova teórica? Como é uma prova teórica? E a arguição, a tão temida arguição. Então, a gente trabalha também com as simulações. Por exemplo, o Rafael, ele vai... Tal dia é a arguição dele. Então, a gente monta uma banca, que foi justamente isso que a gente faz. Eu faço com as minhas mentorias individuais. Nós montamos banca. Para quê? Para que a preparação ela seja o mais real possível daquilo que você vai passar. Logo porque, eu digo assim, a minha equipe ela é constituída por pessoas experientes. E um dos pontos, porque eu vejo que muitas pessoas, quando entram no mestrado, qual é o sonho? O sonho que me fez entrar no mestrado foi a docência. Nossa, eu quero ser professora. Qual é o caminho para isso? Eu preciso entrar em um mestrado. Mas o que eu descobri no meio do caminho? Que o mestrado era um meio para quê? Para concursos públicos, para processos seletivos. Eu descobri isso no caminho. Mas dentro da mentoria a gente também traz isso, de orientar quanto à carreira docente. Então é a preparação da base. Ou seja, é uma preparação do zero. Se você não sabe nada, só sabe o que é um mestrado, a mentoria ela vai te preparar para isso. E que você se adeque, se torne o perfil esperado. Lembrando que em programa de mestrado eles não querem candidatos prontos, é um processo de lapidação. E nós te orientamos, nós te instruímos quanto a isso. Aqui eu vou ver aqui as outras perguntas. Olha só, a Fernanda, sou nova aqui, mas tenho interesse em fazer um mestrado em saúde coletiva também. Perfeito. Por quê? Eu vou contar uma coisa pra vocês. A escolha do programa é estratégia, sabe? Por que eu escolhi saúde coletiva se eu sou enfermeira? Tá? Enfermeira, saúde coletiva, tudo a ver. Mas não foi esse o motivo. Por quê? Porque eu poderia fazer um doutorado em enfermagem. Porque eu poderia fazer em várias áreas. É muito amplo. Eu escolhi fazer o doutorado em saúde coletiva porque o maior número de vagas amplia as minhas chances em um concurso. Porque o mestrado, o doutorado em saúde coletiva, veja um edital de concurso e tem lá
a área saúde coletiva? Saúde coletiva, ele pode ser professor em vários cursos. Nutrição, fisioterapia, medicina, vários cursos. Então, amplia o meu leque de possibilidades quando eu for me candidatar a um concurso público. Então, até a escolha do programa é estratégia. Então, quando você for escolher, se você pensa futuramente, eu quero ser professor, já analise a área que você vai escolher. Porque se for uma área muito específica, ela limita você. Limita você quando você for para o âmbito profissional. Então, quando eu escolhi saúde coletiva, foi nesse sentido. Eu quero saúde coletiva. Por quê? Porque amplia as minhas possibilidades em um concurso. Então, foi estratégia também para escolher a minha área. Tá? Então, Fernanda, perfeito, a escolha da área. E também se você... Para profissionais, assim, eu tenho alunas... Não, Lene, eu quero mestrado, mas eu quero como algo para trazer ainda mais visibilidade para a minha profissão. Hoje nós temos muitos profissionais que eles têm clínicas, eles ofertam serviços, e se traz um mestrado dentro daquela área específica, e isso torna ele o quê? Melhora ainda mais a vista dele, porque o mestrado é um processo de afunilamento em determinada área. Então, se aquela pessoa trabalha, que é voltado para o aspecto profissional, melhor ainda. Por exemplo, eu tenho alunas consultoras de amamentação. Lene, eu quero um mestrado para aliar ao meu serviço. Então, um mestrado em saúde da criança, um mestrado em saúde da mulher. Então, vejam, há muitas possibilidades. Você precisa escolher a melhor estratégia que se alinhe aos seus interesses. Qual é o meu interesse? Faça-se perguntas. O que eu quero como mestrado, tá? Porque quando você tiver clara essa resposta, você também vai ter claro o seu percurso. Tanto no processo seletivo, porque você tem claro o que você quer, quanto ao longo do mestrado. Sempre pense a longo prazo. Não procure ser aprovado em cada etapa, mas procure se preparar para um mestrado. Procure se preparar para após o mestrado. Sempre pense além. Não se limite a uma etapa específica, mas procure se preparar sempre olhando a longo prazo. Certo? Aqui foram esses os comentários. A Fernanda, que quer saúde coletiva, é isso aí. Fernanda, os editais estão saindo. Não sei se você é aqui do Ceará, mas nós já estamos com a UES e com a FC que vai abrir edital. Aqui a gente temos aqui a Fernanda também, que perguntou como era a mentoria, que eu expliquei. Então, as sessões são em grupo, mas todo o acompanhamento é individual. E quando que começa a mentoria? A Hortência se inscreveu hoje na mentoria. Quando a Hortência acessar a plataforma, a Hortência ela vai preencher o formulário do mentorado, que é o quê? É para eu ter um diagnóstico da situação da Hortência. Qual é o edital que ela pretende concorrer? Quais são as experiências delas anteriores? Ela já foi reprovada? Qual o programa que ela pretende se candidatar? Porque, feito isso, então eu irei estudar aquele programa e então nós iremos conversar, para que assim eu possa traçar o plano dela. Olha, Hortência, esse é o seu plano de ação. Mas isso requer o quê? O comprometimento e confiança. Lene, eu vou confiar no seu método. E eu vou confiar que você também fará aquilo que é necessário, seguindo aquelas etapas. Então, é um plano de ação que trabalha todos os pontos do edital que o candidato pretende se candidatar. Se a Hortência quer se candidatar ao mestrado em educação, por exemplo, eu não sei a formação aqui da Hortência, mas a Hortência quer se candidatar ao mestrado em educação. Então, vamos ver o que é pedido, vamos ver quais são as obras, vamos ver quais são as etapas. E a partir daí, nós construímos o plano, é um plano de ação individual. E que, a qualquer momento, a Hortência, Lene, socorro, me ajuda aqui, que eu tô em dúvida nesse ponto. Pode mandar uma mensagem, porque é o contato, eu e ela. Tá? O que muda essa questão da formação da mentoria em grupo são os encontros, tá? Mas todo o acompanhamento é individual, tanto que ele se estende por 6 meses. São 3 meses, onde semanalmente nós iremos nos encontrar, nós iremos conversar e mais os 3 meses de acompanhamento. Então, tanto se você está na graduação ainda, melhor ainda, porque você vai ter todo esse suporte se o seu edital ainda não saiu, se o seu edital ainda irá sair. Mas eu sempre defendo que acredito que
A melhor estratégia é se preparar antecipadamente. Por quê? Eu sempre penso pelo lado da saúde mental. Tanto que na nossa equipe nós teremos uma psicóloga, tá? Porque eu sei que não é fácil, às vezes o processo se estende por muito tempo. Isso mexe com o quê? Com o aspecto psicológico. E nós teremos uma psicóloga para dar suporte aos nossos mentorados. Pensando nesse sentido. E que ser em grupo, às vezes há essa barreira. Mas ali é também é uma forma de você ser fortalecida. Porque, puxa, a Hortência às vezes tá ali com dificuldade, já tá pensando em desistir porque não tem tempo, porque tem que trabalhar. A Maíra também, puxa, eu tô trabalhando, meu chefe não me liberou, não tô conseguindo seguir o plano. Então, quando você une, quando você vê outras pessoas na mesma situação que você, isso te encoraja, isso te motiva. Então, olha, eu não estou sozinha. Eu, Maíra, a Fernanda está com a mesma dificuldade. Então, vocês se ajudam, isso cria uma união. E isso motiva, isso encoraja, isso fortalece para não desistir. Tentem ver também por esse lado. A Fernanda já tem uma residência em saúde coletiva, quer experienciar a docência. Perfeito, perfeito. Eu defendo, eu acredito que quem melhor para ser um professor do que aquele que já viveu a prática, tá? Então, você que já tem aquela experiência, você já trabalha, você melhor ainda para entrar no mestrado, porque você vai aliar isso, a teoria com a prática. Então vai ser realmente aquele perfil que a sociedade espera. Então, perfeito. E olha só, residência em saúde coletiva, mestrado em saúde coletiva, aí já vamos pensar no doutorado em saúde coletiva e depois já faz o doutorado de sanduíche no exterior. Eu sempre penso dessa forma, além, vamos já pensar no além. Então, perfeito, Fernanda. Aqui é a Giovana. O UFC abriu o mestrado em psicologia ontem. Olha só, Giovana, pois já vamos começar a sua preparação, tá? Então, 9 horas daqui a pouco vai ser divulgado a mentoria oficial. E se quem quiser começar a preparação amanhã, já pode entrar, confirmar a inscrição, que amanhã pela manhã já vou analisar os formulários pra gente elaborar esse plano de ação. Então, é assim, a gente abriu, a gente já começa. Então, olha só, Giovana, já abriu o edital amanhã, você já preenche o formulário hoje, amanhã a gente já começa o plano de ação. E porque algumas pessoas perguntaram, nossa, os encontros só começam em agosto? Os encontros, mas a partir da confirmação da inscrição já começa o acompanhamento individual, porque eu sei que tem vários editais abrindo, tem editais abertos. O da UES, por exemplo, que é saúde coletiva, a inscrição, se eu não me engano, é até dia 31 de agosto. Então, nós temos aí 1 mês e meio para fazer preparação de várias etapas. Dá para melhorar o currículo, dá para fazer um bom projeto. Isso se você tiver estratégia, tá? Então, alguma dúvida? Algumas pessoas mandaram mensagem no privado e também colocaram na caixinha sobre a forma de pagamento. São 12 vezes, pode parcelar em 12 vezes, pode utilizar 2 cartões diferentes. E pensa assim, o investimento, ainda mais agora com essa possibilidade que a CAPES deu de conciliar bolsa com atividades remuneradas. Então, se você estava nesse sentido, puxa, eu vou ter que abandonar o trabalho para entrar no mestrado, então com estratégia que nós iremos trabalhar essa questão. Puxa, passei, e agora? O que eu faço? Vou largar tudo? Não, calma. Vamos nos organizar, tá bom? Eu vou trazer aqui, tanto que no mestrado, o que a gente encontra? Muitas pessoas trabalhando e conciliando. Mas para isso você precisa se organizar, se planejar, se preparar, tá? Isso começa desde o processo seletivo. Quando você consegue trabalhar essa organização, esse planejamento, isso você leva para a pós-graduação e você consegue conciliar. Tanto que, por exemplo, quando eu fazia mestrado, eu conciliava com os estudos para concurso. E quando eu passei no doutorado também. Então, no meu 2º ano de doutorado, estudando aqui em Fortaleza, trabalhando no Maranhão, fazendo plantões. Então, passava a semana fazendo plantão. Quem é enfermeiro conhece a rotina. Fazia plantão de 24 horas. Mas foi desse jeito que eu conseguia alinhar com os estudos para concurso ser aprovada. Tá? Então, hoje eu sou servidora pública, mas foi estudando dentro do mestrado, foi estudando dentro do doutorado. Tudo é uma questão de planejamento e de organização. E é possível. Eu sei porque eu vivo isso, tá? Então, eu tenho 2 filhos, eu faço um doutorado, sou servidora pública. E está em equilíbrio. Você precisa procurar um equilíbrio,
tá? Sempre reforçando a questão da saúde mental, tá? Então, se precisar parar, a gente vai parar, né? Tem que buscar isso, porque saúde mental em primeiro lugar, e a gente precisa reforçar isso, porque nenhum sonho pode se sobrepor a você mesma, tá? Porque você que vai conquistar esse sonho, tá bom? Então, mais alguma dúvida, alguma colocação? Também, às vezes, se sente assim um pouco constrangido de colocar aqui, mas pode mandar mensagem no direct, tá bom? Que eu vou estar respondendo. E as inscrições, elas ficarão abertas somente até dia 15, tá bom? Gente, não haverá prorrogação, tá? Isso é certo. Não haverá prorrogação e será a única turma do ano. Porque realmente a mentoria é um processo de acompanhamento. É realmente pegar na mão e só solta quando finalizar todo esse processo. E realmente, para que se faça esse acompanhamento, são turmas limitadas. Então, não vão ser 50 pessoas, não. São turmas limitadas. Realmente, a gente tem esse comprometimento para poder fazer um acompanhamento individual, fazer esse acompanhamento de cada uma dessas etapas. Precisam ser turmas limitadas. Justamente por isso, nós não iremos estender. Sábado encerra meia-noite. E agora é só o próximo ano, tá bom? E aí, cabe a você essa decisão. Cabe a você essa decisão. Tomar essa decisão. Vou entrar ou não na mentoria, porque se preparar, né? Que será apenas no próximo ano, tá bom? Então, eu quero agradecer todos vocês que estiveram aqui e já assistam as lives anteriores, tá bom? Tem muitas informações, assim, valiosas. São informações que se aprende o quê? Com trajetória. Se aprende com história. E, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho uma história, tá? E isso parte da minha vivência, parte da mentoria, da vivência de outras alunas. Então assistam, e assistam realmente com um caderno ou com um computador, quem gosta de fazer anotações mesmo no Word, para você assimilar isso e aplicar na sua preparação, porque eu vou tirar aqui, tá? Será disponibilizado na mentoria, eu vou colocar lá para que as alunas possam rever, possam materializar isso através alinhando com a preparação também da mentoria, tá bom? Então, eu agradecer, e às 9 horas será disponibilizado a abertura oficial da mentoria em grupo Ascensão. E é isso aí, prepare-se para o próximo nível acadêmico. Então, você no mestrado, tá certo? Então, boa noite, agradecer, e qualquer dúvida pode mandar no direct. Até a próxima, tá?